Olá! Se você entrou no terceiro trimestre e começou a pensar, eu tô cansada e ainda não nasceu, seja bem-vinda. O terceiro trimestre é aquele momento em que a gestação deixa de ser um projeto e vira, tá acontecendo agora. E é aqui que muitas mulheres se assustam com o próprio corpo, porque muda tudo de novo. Eu sou Camila Bamberg e aqui informação acolhe e transforma sua vivência materna. E hoje eu vou te contar o que esperar no terceiro trimestre do jeito que eu explico para as minhas clientes, sem romantizar e sem te apavorar. Vamos começar pelo óbvio, que ninguém respeita. O cansaço volta. Você pode voltar a sentir um sono ruim, desconforto para dormir, virar de um lado para o outro, muito calor, xixi toda hora. E isso não é fraqueza, é peso, é o bebê crescendo, é o corpo trabalhando 24 horas. Aí começam as frases que irritam, pelo menos a mim. Dorme agora porque depois não dorme mais. Eu odeio isso, porque não ajuda, só aumenta ainda mais a ansiedade. O que ajuda é você entender que o teu sono vai ficar mais picado mesmo e você precisa ajustar expectativas e o ambiente. O terceiro trimestre também é quando o corpo começa a avisar que está preparando o caminho. Você pode sentir ainda mais pressão pélvica, mais dor no quadril, mais desconforto lombar, mais inchaço nas pernas e pés. E aí vem aquilo que a gente fala: será que eu estou fazendo algo errado? Não, você está carregando um bebê maior. E agora tem uma parte que eu acho muito importante. No terceiro trimestre, muita gestante fica mais sensível ao toque, aos palpites e à invasão. E eu vou dizer uma frase bem Camila: isso é o corpo te treinando para virar uma leoa. Porque você vai precisar proteger o teu pós-parto. E isso começa antes do parto. Agora vamos falar de um tema que é tendência e que toda gestante pergunta: como eu sei se é contração de verdade? Você começa a sentir o seu útero endurecer com mais frequência. Você pode sentir desconfortos e você pode pensar: bah, é agora. E existem então os dois tipos de contração: o de treinamento e a contração real, que é para parto. Que existe aqui no YouTube, no canal, um vídeo somente falando sobre essas duas contrações e como você pode identificar. No terceiro trimestre, entram alguns pontos clássicos. Primeiro, a vacina de TPA na gestação. As recomendações variam por protocolo local, mas todo órgãos oficiais brasileiros, quanto as entidades internacionais, falam em janela no final da gestação para maximizar a proteção do bebê. E aqui no Brasil existe orientação de aplicação a partir da 20ª semana em esquemas específicos. E também uma janela preferencial mais tarde em alguns serviços. Ou seja, isso é assunto de pré-natal, não depois eu vejo. Você precisa conversar com o seu obstetra quando precisa realizar essa vacina. E é no terceiro trimestre que entra o exame, o famoso exame do cotonete, que é o rastreio de estreptococo do grupo B, que costuma ser realizado por volta das 36, 37 semanas. E aqui então eu vou traduzir. É um rastreio para reduzir o risco pro bebê no parto com manejo adequado e não para te dar medo. Terceiro, consultas mais frequentes. Você começa a ir mais seguido e isso é ótimo, porque você tem mais acompanhamento nesse final com o seu obstetra na maternidade, na rede básica. E agora vamos falar da grande virada do terceiro trimestre. Você começa a sair do planejamento bonito e entra no real. Você começa a pensar em mala, em parto, em bebê em casa, em amamentação. E aí começa a ter as ansiedades. E é aqui que eu vou te dar a minha visão como consultora. A ansiedade no terceiro trimestre quase sempre
é falta de uma direção clara. Não é falta de força, é falta de um mapa real. Você tem muita informação solta e pouca estratégia simples. Então eu vou te dizer o que eu considero essencial no terceiro trimestre, no nível de vida real. Você precisa ter clareza de quem vai estar com você nos primeiros dias. Você precisa ter uma decisão sobre visitas. Você precisa saber o básico de amamentação para não depender de palpites. E você precisa saber o que o início é intenso, mas não é o caos eterno. Agora, sobre o bebê, neste trimestre, ele cresce, ganha gordura, amadurece o pulmão e organiza os ciclos. E você vai perceber o seu corpo mudando. A respiração fica mais pesada, a pressão, postura, e as pessoas vão te encher de história de parto. E eu vou te dar um antídoto. Filtra, história dos outros não é sentença para você. E eu quero também falar de uma coisa que ninguém fala, com honestidade. O terceiro trimestre é quando você começa a desapegar do controle. Porque o bebê vai nascer e quando ele quiser, dentro de um intervalo ali, que é termo, que é esperado, e você pode ter um plano de parto sim, mas você precisa ter flexibilidade emocional. E isso não te torna menos mãe, te torna mais segura. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, me segue aqui e encaminhe para uma gestante, porque o que muda o final da gestação não é a força, é a direção. E lembre-se, informação aqui acolhe, transforma sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.